Olá, estamos de volta aqui, eu, Hudson Medeiros e o Brasil de Joelhos, até que o Brasil se renda aos pés de Cristo, né? Esse é a nossa visão apostólica e profética para essa nação, crendo também que Deus nos chamou para, a partir do Brasil, ir às nações da terra, começando com as nações fundadoras do Brasil, levando essa paternidade de Deus, de ser uma nação de paternidade para os povos que o Senhor tem determinado para doarmos aquilo que o Senhor nos deu, doarmos sua palavra, doarmos seu amor, doarmos seu fogo, doarmos o som da glória que o Senhor nos tem dado. Esse realmente é o propósito de Deus para o Brasil e eu quero convidar você para se mover nesse propósito, se comprometer com esse propósito, localmente, na sua realidade, na sua região, e orar por isso, ser realmente conectado com esse propósito. Muito bem, nós estamos no meio de um plano de fé, que é o plano de Deus para o Brasil. E nós precisamos de fé, não é? O que é fé? Primeiramente, é crer naquilo que Deus diz. Crer naquilo que Deus diz, crer na sua palavra. Crer em Deus, mas também crer na sua palavra e obedecer essa palavra. Ao longo da história, nós temos lá em Hebreus 11, uma lista de homens e mulheres, heróis da fé, que creram em tudo o que Deus disse e confiaram nisso, esperaram isso. Alguns deles não viram a concretização das promessas que lhe foram feitas na sua plenitude, mas morreram crendo, e eles, entre as coisas que creem, é exatamente que receberam um reino, né? E esse reino será manifesto, inclusive aqui na terra, é o que nós chamamos de governo, reino milenar. Nós todos aguardamos a volta do rei, para vivermos o reinado aqui, onde nós como sua noiva, a igreja glorificada, viveremos esse reinado com ele, reinaremos com eles como sacerdócio real. Então, nós cremos em várias coisas e nós precisamos de fé. A fé é muito importante. Eu quero falar sobre isso com você. A importância da fé. Primeiro, nós nascemos uma nova criatura em Deus por fé. Nós nascemos por fé. O capítulo 3 de João, o Evangelho de João, o apóstolo do Senhor, nesse capítulo, o versículo 1, ele diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, né? Também significa conquistador, né? Um dos principais dos judeus. Ele era uma liderança na casa de Israel. De noite foi ter com Jesus e disse: mestre, ou rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Reconhecendo, portanto, que ele era da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais, ele está tocado pelos sinais, que tu fazes se Deus não estiver com ele, se Yahvé não estiver com ele. Então ele se aproxima, vendo já os sinais de que Yeshua, Jesus, era realmente da parte de Deus. Verso 3. A isso respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer do Espírito, né? Não estou falando da carne, ele não estava falando da carne, mas se não nascer do Espírito, ou seja, se não tiver um novo começo no seu espírito vivificado, o espírito de todo homem está morto até que ele creia novamente que Deus existe e que Deus é o Salvador de todos os homens através de Jesus Cristo, seu Filho, né? Que o Eterno, que Yahvé ele é salvação, e Yahvé salvação é exatamente Yeshua. E ele, Cristo, se revelou a todo homem e nos dá uma nova vida, nos dá um novo começo. Então é pela fé que nós acessamos um novo começo. Se você não nasceu de novo, você não pode ver Deus governar.
Se você não nasceu de novo, você não pode ver Deus governando agora, no meio da pandemia, no meio desse mundo em grande quebradeira. Se você não começar de novo a partir do seu espírito com a vida de Deus, você não pode ver o governo de Deus sobre todas as coisas. Então nós precisamos de fé. É muito importante nascer pela fé. E foi isso que aconteceu aqui com Nicodemos. Verso 4, perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Ele foi para o natural. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ô Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Você que está nos ouvindo, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E ali estava o vento de Deus, o Espírito soprando. Diz o verso 8, o vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ou seja, ele é guiado por Deus, ele é levado por Deus aonde quer, onde Yahvé quer que ele esteja. Ele acredita que Yahvé está com ele, que o dirige e que está mostrando a direção de governo corretamente. Então, nós nascemos por fé, nós nascemos por crer na palavra dele, por crer que depois que ele nos dá a sua vida, nós temos ele conosco, nós temos o Espírito dele conosco, e que o Espírito dele, que sabe as coisas profundas de Adonai, que sabe as coisas profundas de Yahvé, o Pai, ele vai falar para este Filho de Deus, nascido de novo, qual a direção? Pela palavra, pelos princípios e também pelo poder do seu Espírito, pela voz do seu Espírito, no interior, no espírito de cada homem. Esse foi sempre o plano de Deus, de dar a cada homem um relacionamento íntimo, pessoal. Ao invés de ser aquele Deus distante, ele quer estar dentro, ele quer relacionamento, ele quer conviver, ele quer relacionamento, ele quer estar lá. Então, pela fé nós nascemos de novo. Eu estou aqui porque tive um novo começo. A minha história passada, o velho homem cheio de condenação, erros, cadeias, prisões, incapacidade de agradar a Deus, estava lá. Mas aí ele me falou do novo nascimento, ele me deu esse novo começo e ele se revelou a mim como meu Salvador, perdoou meus pecados, lavou-me de toda injustiça, de toda iniquidade, e eu nasci naquele momento que comecei de novo pela fé, nasci pelo Espírito, e é pela fé, é crendo que essa verdade é a palavra de Deus, crendo na palavra dele, não só nele, mas no que ele diz, crendo no que ele diz, eu me posiciono para o novo começo. Talvez algumas pessoas agora no Brasil ouviram tanto sobre o Evangelho, vieram por causa de campanhas para dentro das nossas reuniões, mas não nasceram de novo. Se você não nascer de novo, você não pode ver Deus governando. Então, muitos têm medo da morte, muitos têm medo das dificuldades da vida, muitos têm medo de uma economia instável, muitos têm medo do que o governo possa fazer, do que os juízes rebeldes possam fazer, daqueles que quebram as leis possam fazer. Mas se você conhece a Deus, e se você depende de Deus, se você é instruído nas verdades de Deus, se você nasceu de novo, você vai se manter nas palavras que Deus diz a respeito de como será o futuro. E o futuro que Deus tem, ele comprou, ele preparou um futuro para nós, um destino. Ele nos destinou para a sua glória, ele nos destinou para sermos filhos, então nós temos um destino de filhos. Nascer de novo é acessar o destino de filho, estar na casa de Deus, viver a consciência da paternidade. Então, eu quero desafiar você a
realmente experimentar a fé que faz você nascer de novo. E eu quero que você reflita, se você tem uma nova vida e tem consciência de que é filho de Deus, então você está vendo Deus governar, você não está entregue ao medo, você não está na trincheira da guerra da pandemia, jogado lá, abaixado com medo das bombas. Não, você está saindo da trincheira com a bandeira de Yahvé para enfrentar a vida, sabendo que nós, nesta jornada aqui na Terra, temos um propósito, vamos cumprir o propósito, fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele, que é nos guardar e nos guiar enquanto obedecemos a sua vontade. Creia nas palavras de Deus. Mais do que apenas saber que Ele existe, obedeça o que Ele diz. E então você vai andar pela fé. Nós vamos falar sobre andar pela fé na próxima vez. Eu espero que Deus te abençoe e te leve numa semana rica e abençoada por tua jornada nesse mundo, aonde você estiver. Até que o Brasil se curve aos pés de Cristo. Deus abençoe.